Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. O objetivo deste vídeo será mostrar uma dica bem importante de como utilizar acesso a banco de dados com Direct Query, uma vez criado o Power BI na nossa máquina local. Eu vou fazer o deploy, né? Vou fazer a publicação lá no Power BI Online e aí eu vou mostrar como é que funcionam as atualizações com o Gateway. Então vamos lá. Primeira coisa aqui é o Power BI Desktop. Projetinho em branco, não tem nem nome, só deu um arquivo novo. Aqui eu vou selecionar o SQL Server, ele pede o nome do servidor e o nome do meu banco, classificados. Aqui tem duas coisas extremamente importantes. Primeira, qual é o modo de conexão de dados? Primeira coisa é o importar. Você quer importar ou você quer usar o Direct Query? Vou usar o Direct Query. No vídeo anterior, você pode até visualizar como que eu criei com o importar e também como que eu programei todo o gateway para que ele possa fazer o papel entre a ponte da máquina local e a nuvem. Tá. Nesse caso, vou usar o Direct Query. Ele vai exibir quais são as tabelas existentes. Eu vou pegar aqui, ó, categoria e anúncio. O anúncio está vazio, então eu vou pegar anunciantes. Pronto, dá um carregar. O que você nota logo no Power BI? Aqui não existe aquele ícone para você visualizar os dados. Tá? Se você visualizar aqui as relações, existem relações ou não, ou você pode estabelecer, né? Então eu vou pegar aqui ó, a categoria. Nessa categoria eu vou apenas mostrar aqui, deixa eu formatar e aumentar um pouquinho a fonte, porque eu estou mostrando a forma de tabela mesmo, que não precisa, é exatamente isso que eu quero mostrar a vocês, não é? Então vamos colocar aqui, ó, o nome, o e-mail, a cidade, o estado e o telefone da pessoa. É mais do que o suficiente, né? Vou pegar essa tabelinha, ferramenta pincel, aplicar na outra. Tá aqui o tamanho e também um estilo só para deixar aparecendo. Muito bem. Esses dados estão aí prontinhos. Então vamos pensar assim, ó. Vou pegar o banco de dados. Aqui na tabela anunciante, tá? Se eu alterar, vamos pegar aqui o fulano B. Aqui eu vou alterar para o nome da Raquel. Tá, salvei, né? Ok, vem aqui e dá um atualizar. Ó, tá atualizado, perfeito? Vou fazer com qualquer outro dado. Então eu posso fazer com, aqui nas categorias, que é outra tabela, né? Temos aí bebidas, condimentos, brinquedos. Vou colocar aqui carro, né? Vou dar um refresh aqui. O que vai acontecer? Está aqui a tabelinha carro, tá ok? Então ele aparece, eu fiz um update aqui e fiz um insert lá na tabelinha de categorias, tá? Muito bem, uma vez feito isso, eu vou salvar esse banco aqui. Eu vou dar o nome de Gateway Banco. Vou colocar aqui um Direct Query. Vou deixar bem específico. E aí eu vou publicar. Quando eu for publicar, eu vou publicar na minha conta Pro, na minha área de trabalho. A conta Pro é a que permite você utilizar os gateways, né? E no mundo empresarial, essa conta você paga $10 por mês por usuário e pronto. Vamos aqui então no site, ó. Eu vou dar um meu espaço de trabalho, aqui eu tenho meu espaço de trabalho. Se eu visualizar aqui relatórios, eu tenho aqui, ó, olha só, Gateway, acabei de abrir, tá? Opa, olha só o que está escrito aqui, ó. Essa fonte de dados não pode ser acessada por um data gateway, porque eu não tenho o data gateway configurado. Então eu posso fazer duas coisas, né? Primeira coisa, no exercício anterior eu ensinei como configurar isso aqui, tá? Que você vai clicar aqui no download e data gateway e instala o gateway, tá? E aqui eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Configurações, só um minutinho, ó. Gerenciar gateways. Ele está enxergando o gateway chamado Gateway Banco que eu criei na minha máquina, tá? E lá ele já está enxergando o Gateway Banco. Porém, o Gateway Banco ele aponta para outro banco de dados, que é esse aqui, ó. Qual que é? Ó, banco de dados Northwind. Esse era o anterior que eu fiz o exemplo, né? Então, esse Gateway Banco, ele é o papel que é o meio de campo entre a minha máquina local
e a nuvem. Então, o que eu tenho que fazer? Adicionar uma fonte de dados. Essa fonte de dados, não é? Eu tenho que dizer para ela qual o nome dela. Eu vou colocar classificados. Classificados. Deixa eu só colocar aqui, ó, banco SQL, porque às vezes eu coloco outros providers. O que nós vamos usar? SQL Server. Muito bem. Qual é o servidor? Então deixa eu pegar aqui, ó, o servidor é esse aqui, o banco de dados é classificados. A autenticação minha é de Windows, porque ela está com segurança integrada. Então, vou pegar meu usuário, então é máquina/usuário, né? E a senha, tá? E aqui eu poderia também dizer, nas configurações avançadas, essa fonte de dado tem privacidade nenhuma, privada, organizacional ou pública. Pode deixar organizacional. Vou dar um adicionar. E aí, se tiver tudo ok, ele vai colocar conexão bem sucedida. Olha que beleza. Isso aqui é tudo que você quer enxergar mesmo, né? Tá, feito isso, ele dá a dica, se você quiser vincular algum usuário, pode colocar aqui. Mas não quero, eu sou o administrador, né? Então a fonte está criada, ok? Tá. Pode agora voltar lá no configurações. Tá, quem que atualiza? Quem que é mesmo que atualiza? Peraí. Quem atualiza é o conjunto de dados. Então ele está aqui, ó, conjunto de dados. Esse aqui é meu conjunto de dados, ó, banco, Gateway Banco Direct Query. Tá, vamos pensar o seguinte. Renatão, vai lá no seu relatório, abre aqui o relatório. Tá? Esse relatório, ele não está sendo mostrado aqui. Não é possível visualizar o visual. Você até pode dar exibir detalhes técnicos e pesquisar do que se trata a respeito. Então, aquele erro, quando ocorrer, muitas vezes ele é um serviço, o On-Premise Gateway. Você abre o serviço, tá? Porque se você tiver certeza que está aqui, está tudo ok, ó, o Gateway Banco, que é o meu gateway, está online pronto para ser usado, abra o serviço e dá uma olhadinha se o On-Premise Data Gateway Service está rodando, se está em execução. Mesmo que ele esteja em execução, nada impede você dar um botão direito e dar um reiniciar. Foi o que eu fiz, ok? Bom, voltando aqui, eu dei um atualizar e olha só o que aconteceu. Os dados estão atualizados. Tá, vamos pegar o banco de dados agora. Então, naquela categoria, lembra que nós temos na categoria do anunciante, tá? Eu vou colocar aqui, ó, eletrônicos. Ok, atualizei, adicionei um dado aqui, né? E lá no anunciante eu vou pegar aqui no lugar do Fabiano, eu vou colocar aqui Mary. Ops, aqui ó, M-A-R-Y, a Mary, tá. Vamos lá aqui no local, olha, eu vou dar um atualizar, estou no desktop, tá? Tá com direto no banco. Então o que ele fez? Ele adicionou o eletrônico e colocou a Mary ali, alterei a Mary. Perfeito. Agora, como é que fica isso no online? Então, no online, olha só, eu vou dar um atualizar. O que está acontecendo no online? Nós fizemos com uma conexão Direct Query. Está vendo aquele ícone ali em cima, né? Ele está indo lá na fonte de dados. Onde está a fonte de dados? Aonde o meu gateway está configurado. Tá? O gateway está no meio de campo, exatamente isso. Tá? E está exatamente no meio de campo para fazer o que? A ponte entre o banco da minha máquina ou do meu servidor onde está o banco de dados dentro da minha empresa ou na nuvem, seja lá onde for, e o Power BI Online, entendeu? Uma vez tendo isso, vamos só fazer o seguinte, aqui nas configurações, eu vou mostrar para vocês que ele é online, tá? Mas se você ficar, enquanto ele carrega ali, ó, aqui tem uma opção uma configuração do gateway. Aqui eu já tinha mostrado esses para vocês, né? Os gateways aqui eu já tinha mostrado, os possíveis problemas do gateway também, né? Troubleshooting, ok? E aqui, ó, tem considerações, né? Para você utilizar
fonte de dados usando o Gateway com o Direct Query, tá? Então aqui você com carinho vai olhar isso com calma, você vai ler para saber quais são as possíveis limitações que existem, né? Mas ele diz que se o seu dataset, sua fonte de dados estiver configurada para ao vivo, né, ou Direct Query, os bancos de dados são atualizados aproximadamente a cada 1 hora, ou quando interage com o data source. Bom, o que significa isso? Que eu interagi, né? Então eu fui lá no atualizar e dei uma atualizar. Aí, obviamente, ele vai verificar. Olha só, outra opção aqui ó, no Gateway Bank Direct, tá? Eu posso programar aqui uma frequência da atualização. Então, pode me atualizar isso aqui a cada X tempo, tá? Como o gateway ligado na sua máquina, tá? O gateway ligado na máquina, o próprio gateway se encarrega, o Power BI faz um request lá no gateway, a cada 1 hora atualizou. Então, a atualização pode ser feita a cada X tempo que você determina aqui, ou exatamente ocorre quando o usuário ou ele abre o relatório, ou ele faz um atualizar, tá bom? É assim que funciona o Direct Query. Renato, em termos de performance pode ficar mais lento? Bom, se você parar para pensar que quando você usa o import, ele traz os dados para a nuvem e os dados já estão na nuvem, sim, o Direct Query pode deixar um pouquinho mais lento porque ele tem que ir lá no servidor da sua empresa. Bom, mas quais são as situações que eu posso e devo colocar o Direct Query? Bom, existem informações, pessoal, que por legislação não podem ir para a rede, para a nuvem, né? Então, exige que fique na empresa. Aí, nesse caso, você pode utilizar o Direct Query. Essas são as situações mais comuns, tá bom? Então, tenha em mente que o uso da atualização, o Direct Query, a própria consulta é direta no banco, automático e pronto, tá? Para você que usa outros providers, tem aqui ó, como é que é feita a atualização. Tem o análise service multidimensional, e entre outros bancos. Olha o Oracle aqui, ó, tá? E pronto. Aqui ele diz que ó, requer gateway. Todos eles requerem o gateway, tá? Então, bom uso do gateway. E a última dica é, puxa vida, fechei aqui. Cara, como eu fechei o gateway da minha máquina, como se eu fechasse o gateway do meu servidor, né? O que vai acontecer? Quando você fizer uma atualização, lembre-se que você pode trabalhar com cache também, né? Mas se esse gateway é para funcionar direitinho, ele tem que estar sempre o quê? No ar. Deixa eu só abrir aqui o conjunto de dados do gateway, tá? Como é que ele vai atualizar? Né, ó, o Data Gateway, que é o Gateway Banco, é online, suas fontes e dados estão online. Então, mas eu fechei. Então, o que você faz? Aqui, ó, você vai colocar ó, On-Premise Data Gateway, abre, né? E aí ele tem que deixar sempre aberto o teu gateway, senão, como é que ele vai achar a nuvem, né? O Azure vai achar a sua fonte de dados se o gateway não está no ar, tá vendo? Então agora sim ele tá no ar e aí fica, tá no ar não, ele abriu e eu vou me conectar aqui, ó, Ctrl C na minha conta. Então perceba que eu coloquei a minha conta, né? E é a minha máquina local. Isso que você tem que ter sempre em mente. O banco está na minha máquina local, configurado para ela. E o gateway também está apontando para a minha máquina. Da minha máquina aponta e tem a relação com a minha conta no Power BI lá na nuvem. Por isso que os dois conseguem um enxergar o outro. Isso é importante, tá? Erros comuns tem lá naqueles troubleshooting que você vai visualizar e ler com carinho. Tá bom? Ó, o Gateway Banco está online pronto para ser usado. Então, bom uso e aproveite bastante essa possibilidade de trabalhar com Direct Query.